em meio a tanta desgraça humana, Senhor. Entender a Tua graça, Senhor, em as lutas, as tragédias da vida. Como nós precisamos, Deus, nesse tempo de nosso coração pacificado na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Quero abençoar aqueles que estão aqui e os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, que bom. Eu tenho, para dar uma introdução antes de ler, a gente tem muitas pessoas que a gente acompanha, e fora da igreja também, não só do rebanho, mas pessoas até que visitam aqui e por algum motivo, né, que Deus sabe, acabam tendo meu contato e a gente vai vendo as tragédias, principalmente nesse tempo de pandemia, né? E eu preguei aqui uma vez e falei algo que muitas pessoas guardaram. O livro de Jó, você vai entender isso perfeitamente. Quando acontece uma tragédia na vida da gente, o que a gente fala? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Hoje, uma irmã que vem aqui de vez em quando está no Rio de Janeiro, está passando por uma tribulação muito grande, o marido doente, e está muito mal. Ela falou: pastor, mas por que Deus fez isso comigo? Eu falei que assim, a pergunta não é essa, minha irmã, é por que com você não? É tudo, né? Por que a gente se sente tão especial em pensar que a gente não pode passar por lutas, irmãos? Ou o que nos faz pensar que o fato da gente servir a Deus, nós estamos livres das tragédias humanas? E é isso que a gente quer ler no livro de Jó. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que está aqui, e nós vamos lendo. Ao tempo que a gente vai lendo, quem está aqui na live, dá uma mãozinha assim, ela está falando, que é uma lista de chamada, tá bom? A gente fica sabendo que você participou. Então você que está aí, ó, põe uma mãozinha assim, ou um amém, um coraçãozinho. A Elaine, estou sempre olhando lá para cima, mas é para cá. A Elaine pega e vai colocando depois junto com o Delamar na lista de presença, tá bom, queridos? Então você que está nos acompanhando aí, tá certo? Então, vamos lendo. Nós vamos hoje ler qual o início do livro de Jó. Nós vamos ler hoje a história, quem foi Jó e a tragédia dele, e como essa tragédia aconteceu. Vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Meu Deus. Homem íntegro. Por que era Jó? Daí foi perguntado aqui, né, Matoso, sobre o nome de Jó. Jó de Uz, porque biblicamente é sempre assim, fulano, filho do fulano, igualzinho aqui em Búzios, né? Que é o Lico de Pide. Eu sempre lembro disso. O Lico, pastor, Lico de Pide. Né? Fulano que vai, né, Jairinho? Não tem sobrenome, é sempre o nome do pai ou da cidade. Quando você é da cidade, eles falam o nome do seu pai. Mas agora tá aí o nosso amigo Gibi, né, Gibi? Não fala assim: rapaz, o Gibi, cada um é um Gibi de Búzios. Aí o pessoal sabe, não sabe seu sobrenome, mas sabe a cidade que você tá. Então é assim que a gente vai sendo, né, Matuza? Matusalém é Matuza. Jairim de Jarbinha. E você em casa? Qual é o nome do seu pai? Então as pessoas te conhecem pelo, né? E é tão bonito quando alguém fala assim: você é o filho do fulano. A gente fica todo feliz, né? Quando o filho fala assim: eu sou o filho do fulano. Agora é muito gostoso como pai a gente escutar assim: olha, você que é pai do fulano. Quer dizer, quando o seu filho, né, passa a ser mais importante do que você, aí você chega nos lugares, você é reconhecido por causa dos seus filhos. Não, isso é um tesouro muito grande. Então era um homem temente a Deus. Quem foi Jó, gente? Jó não está na linhagem de Abraão. Não está. Tem nada a ver com o povo hebreu. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, sabia disso? 2.500 anos antes de Cristo.
mas que foi escrito, que tem os escritos da história de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Sabia disso, que é o livro mais antigo da Bíblia? A cronologia da Bíblia foram feitas, irmãos, através dos estudiosos. Mas o livro mais antigo é o livro de Jó. Jó, ele era um homem de Ur, daqui, de Uz, cidade de Uz, uma cidade que já tinha toda a movimentação, né, de comércio, mas não tinha nada a ver com a promessa de Abraão, porque ele está, Abraão perto de Jó, se vocês forem ver, irmãos, ele tinha que ser discípulo de Jó, porque, olha, vou te contar uma coisa. Então ele era um homem o quê? Reto, íntegro e temente a Deus. Bom, qual a revelação que tem já nesse primeiro versículo, gente? Deus se move nos povos, em todos os povos. Jesus veio para os que são seus. Quem era? O povo hebreu, o povo de Israel. Por que o povo de Israel é o povo de Deus? Porque Deus tinha que escolher um povo. Para quê? Para escrever a história da salvação. Deus precisava de quê? Da figura humana precisava de uma sociedade, né? Brasil, irmãos, nós temos, foi descoberto em 1500. Já para pensar que o Brasil foi descoberto, já tinha passado 1500 anos que Jesus tinha partido, já era cristã. Então, Jó é essa figura que aparece como mais antiga da história escrita, o livro mais antigo da Bíblia, mas aqui diz o quê? Que ele era um homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desviava do mal. Ou seja, é possível alguém ser bom, honesto, íntegro e desviar do mal sem ter contato com a religião? Bingo! Tem! Você acha que Deus vai olhar só para as pessoas que falam, aquele ali é cristão, então o resto todo mundo deixa para lá? Não! Jesus, irmãos, veio para cumprir a promessa, porque em Jesus a gente entende o plano. Eu leio Jó a partir de Jesus. Leia a Bíblia a partir de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. O resto, irmãos, é história de seres humanos. Jó fica marcado. E através do livro de Jó, Deus vai nos ensinar que as tragédias não acontecem por causa do efeito causa e consequência. Se eu sou bom, Deus me dá um carro. Se eu sou bom, íntegro e reto e desvio do mal igual Jó, então eu não posso passar por pandemia, eu não posso morrer. Não, né? Eu não estou nem aí, eu vou lamber corrimão, porque Jesus está comigo. Porque afinal de contas eu sirvo a Deus. Aí pega o Covid, morre, e aí a família fica assim, meu Deus, o que nós fizemos de errado? Porque a gente faz isso, irmãos. Essa questão da troca. Então, já começa o livro dizendo que ele era o quê? Homem bom, íntegro, reto, que desviava do mal. Vamos embora. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam de casa em casa, um dos outros, e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de banquete, chamava Jó os seus filhos e os santificava, e lhes levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, olha que Jó dizia, esse homem íntegro e reto que desviava do mal. Olha só o sentimento que ele tinha tudo para pensar, estou coberto, não preciso fazer mais nada, não estou devendo nada, porque afinal de contas eu sou um homem bom, íntegro, desvio do mal, sou temente a Deus. Mas além disso, havia uma consciência nele
Decorrido um dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, olha que coisa linda, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que coisa extraordinária. Já pararam para pensar que tipo de sacrifício que ele fazia? E eu falava para o Matoso aqui, que é o quê? Acerto de contas. Quem ama a Deus, quem é temente a Deus, sabe que precisamos todos os dias e de tempo em tempo fazer o nosso acerto de contas com Deus. Verdade ou não é? Mas como é que a gente vai fazer um acerto de contas, sendo que tem tanta gente que está junto conosco? Precisa o quê? Você vai fazer um acerto de contas, você sabe que você não vai conseguir pagar, você sabe que você não vai conseguir, você sabe que você não vai conseguir fazer o acerto, então precisa de quê? De um sacrifício, para quê? Para acertar a conta. Sem sacrifício, a conta não fecha. Alguma coisa tem que entrar para poder pagar aquilo que falta. Sacrifício entra para pagar aquilo que falta. Jó não entra na linhagem de Abraão, mas já havia consciência de que Caim e Abel. Caim e Abel ofereciam sacrifícios a Deus. Quem é que Deus aceitou o sacrifício? De Caim ou de Abel? De Abel. Qual era o sacrifício de Abel? Abel fazia o sacrifício, trazia um animal para sacrificar, para entregar o que? A gordura, para dizer, esse é, porque a consciência que havia em Abel, que sabia que no acerto de conta com Deus, tinha que ter o que? A morte. Alguém tinha que morrer para poder pagar essa conta que não fecha. Então essa consciência humana, para vocês começarem a entender, chegando lá em Jesus, para vocês entenderem a morte de Jesus, começa na consciência humana de saber que, apesar de fazer tudo certinho, eu preciso de algo para fazer o acerto de conta, porque senão eu não tenho como fazer esse acerto. Então havia já essa consciência, por isso que ele fazia o quê? Continuamente ele fazia o quê? Pegava os filhos e falava assim, bom, vai que tem alguém aqui em casa que está fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, com certeza, então eu vou fazer um sacrifício, para quê? Para que Deus possa nos perdoar. Rapaz, Jó é o cara, hein? Jó é o cara, gente. Jó é o cara. Para pensar, olha esse homem. Você olhando um homem desse, você consegue imaginar a tragédia na vida dele vindo? Vamos continuar? Vamos continuar? Talvez a gente, no final, tem que chegar e falar, porque aprendi a viver tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na fartura como na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus já se revela no primeiro livro escrito e o mais antigo, que é o da história de Jó. Já se revela a graça e o plano de salvação do nosso Deus para a minha vida e para a sua vida e para a sua vida que está em casa. Então, um dia que os filhos de Deus, parei aqui, não, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e seu coração. Olha, irmãos, no seu coração, na mente, está preocupado com os pensamentos dos filhos. Assim, Jó fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Opa, lembra que Jó não está sabendo de nada. Jó não leu o livro de Jó. Jó viveu aquela vida. Escute o que eu estou dizendo para você aqui, para você que está em casa. Você não leu a história da sua vida. A sua vida, ela vai ser falada para outras pessoas depois. E muitas coisas você vai entender somente na eternidade. Porque essa
a gente só sabe que está lendo o livro, mas ele não está sabendo de nada. Está de boa ele, como diz a galera, né? Está de boa. Aí tá lá os filhos de Deus, chega lá, né? E aí é uma outra história, que é os Benai Elohim, aqueles que estão lá, que vieram descer aqui à terra, que está lá em Gênesis capítulo 6, mas isso é uma outra história, a gente tem que ter essa história aqui. Eles chegaram e Satanás veio junto. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Encardinho está aí, gente, rodeando. E a Bíblia não fala que ele urge como leão, para buscar o quê? Nos tragar. Ele ruge como leão, porque ele não é. Porque o leão é o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Perguntou ele ao Senhor, Satanás: observasse, aí Deus fala com ele. Observasse, meu servo. Olha, irmãos, olha a conversa. João não está sabendo de nada. E está rolando uma conversa lá no mundo paralelo. Rola muita conversa a seu respeito no mundo paralelo, meu irmão. Se você tivesse noção disso. E está lá. Aí perguntou: está vendo? Você está observando meu filho Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, olha o testemunho de Deus. Reto, temente a Deus e que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó não teme a Deus? Acaso não o cercaste com bens a ele? Ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está ao teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meu Deus! Deus faz um relato. Qual é o ensinamento que a gente tem aqui, irmãos? Escute. Primeiro que a palavra de Deus fala que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Tira isso da sua cabeça. O diabo não pode fazer nada na sua vida sem consultar a Deus. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Se algum poder, alguma coisa acontecer com você, porque Deus permitiu. E Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Deus prova para aprovar. E nós vamos entender que a verdadeira fé não nasce na prosperidade. A verdadeira fé nasce no meio do caos, no meio da tragédia, no meio quando você está angustiado, que só tem, a única coisa é olhar para o céu e falar: Senhor, advoga a minha causa, porque aqui embaixo o negócio está demais. Sucedeu que um dia os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eles estavam lá num banquete na casa do filho mais velho. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavrados e os jumentos passeam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e o levantaram e o mataram, os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a boa nova. Meu Deus. Começou, vi a primeira notícia de tragédia. Quando acabou de ver a notícia ruim, um abismo chama outro, né? Quando você fala assim: meu Deus, eu sempre falo para vocês, né, irmãos? No fundo do poço sempre tem um alçapão. Nunca diga: Senhor, não aguento mais. Deus nunca vai permitir algo na sua vida que você não aguenta. Fica firme, porque o Senhor é contigo. Nós aguentamos sim. Deus não vai fazer nada sem que a gente suporte, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Falava esta ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, meu Deus, e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Gente, sai um mensageiro, entra outro. Mais desgraça. Falava ele ainda e veio outro
Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram contra os seus camelos e levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. O que você faria, irmãos? Meu Deus, estava passando. Você fala, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí errada, muito errada. Não acontece tanta tragédia assim uma atrás da outra, não. E aí você fica ali, quieto. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: olha, irmãos, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a boa nova. Meu Deus. Até em que fase você aguentaria, irmãos? Tem gente que perde o emprego e já começa: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. Ele perde tudo. E ele perde quem? Os seus filhos, 7. Todo o rebanho, porque a gente vê que Jó, o contexto aqui é um contexto agrário. Ele era dono de terras e gado. Morre tudo, cai fogo do céu, roubam dele. E aí vem essa notícia que os filhos morreram, porque bateu um vento, irmãos. Então, Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e lançou em terra e adorou. Está falando de um homem que não conhecia Jesus. Era temente a Deus. Meu Deus. E o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Faliu. Faliu, perdeu todos os filhos. Só ficou quem, irmãos? A mulher. O que ele pensou? Começar tudo de novo. Quando a nossa consciência, presta atenção, quando a nossa consciência que os filhos que nós temos não são nossos, são heranças do Senhor, ainda que venha e Deus permita que um filho seu venha partir, você vai olhar para o céu e falar: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Sangrando, porque, irmãos, bens e tudo. E aí Jó perde aquilo tudo, perde os filhos e consegue adorar o Senhor. Você conseguiria adorar o Senhor? Vamos continuar? A gente pensa o quê? Tem mais nada para acontecer. Alguma coisa. Olha, presta atenção. Tenta deletar essa conversa aqui. Imagina que a gente não está sabendo que teve essa conversa de Deus com o diabo. Se eu e você estivéssemos lá olhando, o que a gente ia pensar? Como um bom evangélico do século XX que nós somos. Século XXI. Esse cara fez besteira. Rapaz, que isso? E foi uma... Porque não tinha como, irmãos. Não tinha como falar que era coincidência, que caiu fogo do céu. O vento soprou e derrubou a casa. Alguma coisa sobrenatural aconteceu que todos olhavam. Imagina acontecer isso na sua vida, que os seus irmãos iam falar. Não, a gente não faz isso, né, irmão? O irmão está passando luta, o que a gente fala? Ah, Senhor, é Deus provando. Não, esse irmão está fazendo alguma... Esse cara aí está devendo, hein? Tem cara que tem amante, hein? Essa irmã aí tem cara de fofoqueira, por isso que Deus está pesando na mão. Não, a gente não é assim, né, irmãos? Jó veio para desmontar isso, hein, irmãos? E depois nós vamos aprendendo na leitura da Bíblia, na leitura do livro de Jó. Presta atenção. Quem é ruim, nada acontece. Porque quem é ruim, irmãos, não precisa ser provado, já é do diabo.
Mas quem é de Deus é provado para que todos saibam que o Senhor é o Senhor da tua vida. Por isso os bons sofrem tanto. Entendeu? Cara, isso é extraordinário. Que quando eu entendo que eu estou acontecendo alguma coisa comigo, eu louvo a Deus, porque se eu fosse ruim, peste ruim, meu irmão, ia dar tudo certo, que eu já sou do diabo mesmo, estou nem aí. Mas quando o diabo olha e vê em você algo de Deus, meu irmão, ele quer te peneirar, ele quer fazer algo só para poder te envergonhar com todo mundo que está em volta. Mas em nome do Senhor Jesus, vocês que estão aqui, você que está em casa, você não está lendo a história da sua vida, mas a história da sua vida será contada pelos seus filhos, a história da tua vida será contada pelos teus irmãos, e as pessoas, ao lembrarem de você, não vão lembrar do tempo de bonança nem do dinheiro, vão lembrar do tempo que você passou luta e exaltava o nome do Senhor, porque o verdadeiro crente se mostra na hora da luta e da tragédia, não na hora da prosperidade, e Jó nos ensina isso, logo no começo. E aí a gente pensa assim, pode piorar? No fundo do poço sempre tem um alçapão, que a gente pensa o quê? Não, cara, que pior acontecer? Aí eu fico imaginando a gargalhada de Deus com Satanás. Sabe por quê, irmãos? Que se Satanás soubesse o fim, quem sabe o fim é Deus. Se Satanás soubesse o fim que ia acontecer com o Jó, que ia ficar rente agora, né? Há 4.500 anos depois falando de Jó, e ele sendo exemplo para a gente, você acha que Satanás ia entrar nessa demanda com Jó? Nem é nada. Sabe por que o diabo entra com demanda com você? Porque ele acha que você vai fraquejar e você vai desistir do Senhor. Mas Deus permite, sabe por quê? Porque o Senhor conhece a tua vida e a minha vida, sabe que nós não vamos desistir, não por nós mesmos, mas para aqueles que nos rodeiam, para a glória do Senhor. Mas Satanás não desiste. E aí vamos para o capítulo 2. Num dia que veio os filhos de novo de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra, passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, e embora incitaste-me contra ele para consumir sem causa, incitou contra ele para consumir sem causa. Satanás se levanta contra você sem causa, você não fez nada, meu irmão. Mas por que Deus permite? Porque Ele sabe o fim. Ele sabe o fim de todas as coisas. Ele te conhece do início ao fim. Então, esse momento difícil que você está passando, até muitas vezes fora da presença do Senhor, Deus já te perdoou e está com os braços abertos te esperando, dizendo: eu não te condeno, eu te perdoo. Porque o começo da história, você começa uma história. Eu não tenho poder, você não tem poder nenhum, a não ser de mudar o fim da história. Mude o fim da sua história para a glória do Senhor. Deus já conhece o fim da sua história. Satanás não sabe, mas Deus sabe. Por isso, meu irmão, melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto ao homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti a tua face. Meu irmão, dureza, hein? No fundo do poço sempre tem um alçapão. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O diabo não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua vida. O diabo está sujeito ao poder de Deus.
tudo está sujeito ao poder de Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó estava sentado sobre a cinza, porque era era um costume de humilhação. Tomou um caco para com ele rapar-se, irmãos. Começou a explodir feridas externas e internas dele. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? A mulher, olha assim, se você fosse a mulher de Jó, ia falar: esse cara tem outra. O cara fez alguma coisa, meu irmão. Ela estava chorando a morte dos filhos. Até então ela não estava falando nada. Geralmente a gente olha a mulher de Jó e pensa assim, né? Só lembra dela assim, para condenar ela. Não condena a mulher de Jó, não. Condeno não, irmãos. Essa mulher está do lado de um homem que perde tudo. Ela está vendo que alguma coisa, que veio fogo do céu, que veio tudo uma sucessão de tragédias sobre a vida dela. E ela está ali quieta na dela. De repente ela vê o marido todo cheio de tumores. Imagina o cheiro dele. Já estava sem tomar banho, irmãos. Em cima de cinzas. Quando ela olha para Jó, ela desespera. Ela surta. Você não surtaria? Ela fala: meu Deus. Eu pensei, perdi tudo, porque quando o marido perde, a mulher perde junto, irmãos. Ela não é? Verdade ou não é? Se o marido faliu, a mulher faliu junto. Se o marido perdeu os filhos, o filho é dela também. Ela olha aquilo tudo, e ela pega e fala assim: ainda. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade. Versículo 9: amaldiçoa a Deus e morre. Ela desesperou, irmãos. Ela falou: não aguento mais ver isso. Alguma coisa está acontecendo aí. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha, não pecou Jó com seus lábios. Presta atenção. Você e Deus sozinho, vem as tragédias. A mulher olha para você e fala: a minha última esperança era que você fizesse o quê? Se recuperasse. É ou não é? Se recupera da tragédia, a gente volta a trabalhar de novo, a gente volta a construir tudo de novo. O importante é que você ficou, a gente faz novos filhos e vamos seguir a vida. De repente ela olha e fala assim: cara, enquanto esse homem for vivo, eu não posso tocar minha vida. Ela ficou de favor com alguém, perdeu tudo. Meu irmão, enquanto tá com dinheiro, tá casa cheia. Faliu, começou a tragédia, ó. São poucos que ficam. Alguém acolheu essa mulher ainda. Ela volta e olha para ele e fala: termina com isso logo, Jó. Termina com isso logo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele estava ali e falou o quê? Falas como uma doida. Ele conseguiu entender que a mulher tinha dado um surto. E você já falou como um doido? E eu já falei várias vezes no momento de surto. Não quero mais não, chega. Aí Deus olha e fala: volta aqui. Volta aqui. Nós temos a síndrome da mulher de Jó, irmãos. Por muito menos a gente surta, irmão. Não quero mais, tô fora. Não quero. Não. Você está falando como um doido, rapaz. Uma doida aí, que é isso? Espera aí. Calma aí. Agora, esse discernimento é extraordinário. Imagina o equilíbrio emocional que Jó tinha. Um equilíbrio emocional extraordinário. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Estava ali, ele, Deus e a mulher. Ouvindo, pois... Ó, irmãos, aí começa o problema. Não é você com Deus, nem a sua família. É quando começa a chegar os amigos para poder tentar te socorrer. Eles vêm na maior das boas intenções. Ó, ouvindo, pois,
3 amigos de Jó, todo este mal que sobreveio, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, já estava irreconhecível, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, e lançaram sobre o pó, ou lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vou falar aqui hoje, quantas horas? Opa! Presta atenção. É importantíssimo na nossa vida. Já reparou quando nós estamos numa peleja com Deus? Passando por alguns processos? Só a gente e Deus com a família é uma coisa. Quando as pessoas começam a ver que você está passando uma luta, aí eles vêm para te consolar. Mas eles vêm e não sabem nada que está acontecendo. Vem para te consolar na das maiores boas intenções. A gente fala, né? De boas intenções o inferno tá. Às vezes a pessoa vem na maior boa intenção para te consolar. E depois nós vamos ver isso na próxima aula. Que aí começa o negócio a ficar bom, irmãos. E aí Jó, quando eles olham Jó de longe, o que eles fizeram? Vou tentar contextualizar para você. Sabe por que tem muita gente quando fica doente, emagrece muito, está com ferido e tudo mais, não gosta de receber ninguém? Por causa da reação das pessoas. A pessoa está muito doente, já reparou isso? Está com câncer, está com alguma coisa que ela fica irreconhecível, ela não quer que ninguém venha na sua casa. Por quê? O pessoal vem te consolar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que você está? Que isso, meu Deus. Começa a chorar, você olha e fala. O dia. Aí já falou, meu Deus. Porque ele não conseguia se enxergar. E cada choro e cada grito daquele, ele... acontecendo? Está acontecendo? Não é assim, irmãos? As pessoas vêm para te consolar, em vez de te consolar, elas ficam alimentando sua dor? Como que ela alimenta sua dor? Olhando para você e fala... Não fala nada. Ó, ensinamento básico. Chegou para uma pessoa que está passando esse processo, nada. Não grita, não chora, não joga nada, não faz teatro, gente. Que põe a pessoa pior, por isso que as pessoas não querem receber visita. Chega lá, oi meu amor, meu querido, o que foi? Não estou olhando para o seu corpo não, esse corpo aí não é seu não, rapaz. Você vai ter um corpo glorificado, isso aí não é nada não. E me lembro as pessoas vão envelhecendo, né? E o corpo vai mudando. Sem passar por tragédia, as pessoas já vão ficando envergonhadas. Minha mãe não gostava de tirar foto. Chegou uma vez, ela olhava a foto assim, quando chegava assim, e quando ela não ficava boa, ela rasgava a foto, no tempo da foto, né? Tem uma foto lá em casa que eu fui uma vez lá, tá assim, meu pai assim, e ela cortou ela. Que ela achou que meu pai ficou bonito, mas ela não tinha ficado. Para não perder a foto, ela cortou ela e deu até a voltinha assim. Por quê? Irmãos, porque ninguém gosta. Você gosta que alguém fique olhando sua foto e fale, tá fortinha, né? E tem uma coisa que, cara, se você quando fica um pouquinho mais, você já tem pavor daqueles irmãos sem noção. Cabelo branco, hein? Envelhecendo, hein? Botar uma tinta aí, hein? Alguém gosta, irmão? Agora imagine você passando essa tragédia toda. E olha, Jó até aquele momento não imputou a Deus nada. Nada, ele estava de boa adorando a Deus. Mas bastou chegar a galera e falou, nossa.
O negócio tá feio mesmo. 7 dias, seus amigos chorando e gritando, irmão, jogando pó para cima. É enlouquecedor. Você espera assim, agora eles vão falar alguma coisa. 7 dias, irmãos. Que tormento. Você entender a profundidade da coisa, você entender a vida. Se coloca no lugar de Jó, perde tudo, tragédia, ele não sabe o que está acontecendo. Jó não leu o livro de Jó. Ele está ali naquele desespero todo, está vivendo aquele desespero todo. A mulher chega ali, amaldiçoa esse Deus e morre, ele está ali firme. Tu fala como uma doida. Que é isso, mulher? Olha que mente extraordinária, que capacidade intelectual, emocional. A bondade faz isso, irmãos. Escute, a bondade traz consigo sabedoria. Quanto mais bondade você tem, quanto mais você é íntegro, quanto mais você desvia do mal, mais preparado para a tragédia você fica. E menos culpa em Deus, você retira Deus das suas tragédias. A gente, quando está tudo bem, a gente gosta de receber, né, o bem. Todo mundo gosta de trocar de carro, comprar carro. Mas quando vem uma doença, Senhor, o que eu fiz? Ué, na hora de receber a bênção, você não ficou aí, fazendo o efeito, causa, consequência. Porque a gente faz isso, irmãos. Isso faz parte da teologia humana. Se eu sou bom, eu tenho a bênção. Se eu sou mau, eu tenho a desgraça. E quem disse isso para você? O livro de Jó desmonta essa teologia que os homens colocam sobre nós. Quanto mais eu leio o livro de Jó, você que está em casa, mais eu vejo por que as pessoas boas sofrem. Porque nós somos como ouro e precisa do fogo para refinar. Quanto mais a gente fica refinado, mais Deus aumenta o calor. Porque o ouro, quanto mais calor, mais vai saindo as impurezas. Deus está mandando fogo, está doendo, mas a impureza está saindo, porque Deus, você e vocês que estão aqui, têm conservado o coração em Deus. Então, deleta isso. Você vai entender quando é que a gente começa nessa compensação. A compensação é feita pelo outro. É o outro que azucrina a gente. Reparou? Você está de boa, está uma bênção. De repente alguém vem e encosta em você aí. Imagine, estou terminando aqui, 7 dias, depois na próxima aula nós vamos falar o começo da religião versus a graça de Deus. Causa e efeito da religião e a graça e o poder de Deus. O que Jesus fez? Os apóstolos fizeram? Nada. Morreram tragicamente. Mas a gente insiste em achar, morreu de Covid, fez alguma coisa errada. O Paulo Gustavo tem orado por ele, que é um humorista. Eu oro por todos os irmãos. Aí eu fiquei vendo a pessoa falando que por causa da opção sexual dele, por causa que ele é casado com outro homem, Deus estava pesando a mão sobre ele, mandou Covid para ele. Gosto dessa teologia. E o irmão Lázaro, o que ele fez? Do irmão Lázaro ninguém fala? Dos pastores que estão morrendo? Gente, que loucura é essa? Que a gente vai costurando assim. Se está fazendo o pacote, então é de Deus. Teve uma desgraça, você acha que o pessoal não falou? Ah, o irmão Lázaro, tá vendo? Foi se envolver com política lá, devia estar roubando, por isso que morreu de Covid. Isso é coisa de gente religiosa, irmãos. E aí imagine só para fechar aqui. Jó está de boa, não pecou. Ele estava adorando a Deus. Se não chega ninguém, ele ia morrer ali, irmãos. Ele estava esperando a morte dele, ele morreria ali de boa. Mas o fim da história não era morte, era morte. Que a gente conhece a história para ele. O que ele pensou? Minha mulher é doida? Porque eu aprendi que tudo que tenho e sou pertence ao Senhor. Até os filhos, que é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil deve ser perder um filho, irmãos.
Pai que chega no caixão e olha para o filho e fala: Deus deu. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é para poucos, irmãos. Poucos. Tem gente que perde o emprego, já começa: por que comigo, Senhor? Lembro de fazer uma visita para uma irmã, diabetes. Quero que tirar o pé dela. É uma benção. Ela olhou muito sério para mim, fui levar uma dessas visitas pastorais. Ela olha muito sério para mim e fala assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. E o que eu fiz para Deus para poder perder esse pé? Eu falei: não sei, irmã, o que eu fiz para nascer com essa mão? Ué? Eu não acredito em reencarnação, então eu já nasci devendo. Gente, que doideira, você que está em casa aqui. Irmã, bênção de Deus. Eu não sou deficiente, é uma característica. Eu sou um modelo diferente do seu. Entendeu? Meu irmão, eu sou uma raridade. Sou exclusivo. Entendeu, meu irmão? Então as pessoas assim, Aí ela ficou me olhando e começou a rir. Eu falei: imagine só se eu ficasse nessa dinâmica com Deus. Deus, por que eu nasci com a mão assim, Deus? O que eu fiz, Senhor? Peraí, deixa eu pensar aqui. Será que eu roubei a mamadeira de alguém? Não, quando eu nasci a mão já era pequena já. O filho nasce com Down. Senhor, por que eu tenho um filho assim? Senhor, por que eu estou passando essa luta? Irmão, é de bobagem. É o outro. Imagina se eu chego lá, né? Irmãos, é uma benção, as nossas tragédias, elas são uma benção para consolar o outro. Quando eu cheguei lá, vi a irmã, falei: eita glória! Daqui a pouquinho você coloca uma prótese aí, irmã, vai jogar uma bola comigo. Tratei normalmente. Agora imagina se eu vou para visita assim, com a minha ceia na mão, olha. Ai, irmã, sinto muito. Ela fala: vai embora, pastor. Tudo que eu não queria é isso. O que é? Sentimento de pena, irmão. Ei, escute. Ninguém gosta que ninguém fique olhando pra gente e fica: tadinho, arrebentou, tadinho. Ai. Irmão, chega de boa, fala assim: meu irmão, o negócio tá feio pra você, hein? É? Tá feio, né, irmão? Ei, irmão, isso vai passar? E aí? Meu irmão, vem aqui. Como é que eu tô? Tá nada, pai, isso aí Deus te cura aí. Mas não, a gente vai, o quê? Tá olhando. Sinto muito, não. Aí vem 3 amigos, eles já eram amigos, irmãos. Já eram conhecidos. E aí quando chega lá, irmãos, quando o Jó vê aquilo lá, 7 dias de gente olhando para você, é para a próxima aula para você ver o que aconteceu. Então até aqui, Jó não imputou a Deus absolutamente nada. Escute. Na grande maioria das vezes, quem faz a gente fazer essa causa-consequência é a nossa vergonha daquele discurso triunfalista. O que vão pensar de mim? Eu estava num carro bonito, eu estou de bicicleta hoje. E vão pensar de mim? Eu estava nas grandes festas, eu estou comendo hoje lá no dogão. Que vergonha, que vergonha. Deus, por que eu estou passando? Nossa, eu era tão bonita. E hoje como é que eu tô? A gente envelhece, irmãos. A gente não tem que se cuidar. Mas não tem mais jeito, a gente envelhece mesmo. Quero terminar para você dizendo: Deus, muitas das vezes, Ele permite Satanás
O diabo não sabe. Tem muita demanda que o diabo nem entra. Com algumas pessoas ele nem entra, porque já está vendo a história. Vai olhar e falar assim: pastor Cristiano, vai lá, Satanás. Pastor Cristiano, tô fora. Esse cara aí já passou por luta aí, vai ficar firme, vou passar vergonha. Vai me atrapalhar a obra que eu tenho para destruir a família dele. Por quê? Porque vai servir de testemunho. Entendeu, gente? Está entendendo? Jó não lia o livro de Jó. Jó não lia o livro de Jó. Esse começo já mostra para você a finalidade desses encontros. É isso que a Bíblia fala: do maneira que você julgar, você vai ser julgado. Está entendendo? Não viva pelo que os outros falam. Viva por aquilo que você é. Então, meu irmão, minha irmã, você não tem que buscar regras para viver sobre regras da religião. Você que está me ouvindo agora e que está aqui, nós devemos viver por princípios em Deus. Jó não tinha livro de regras para ele. Tinha religião para ele, mas ele vivia sobre o princípio da sua consciência. Faço bem. E na próxima aula nós vamos falar o que aconteceu com Jó. Muitos já sabem, mas segura aí, porque o negócio vai ficar bom agora, que nós vamos ver os embates teológicos e por que Jó entrou naquele estado de surto também. Nem a mulher dele conseguiu surtar ele, mas os amigos surtaram. Por quê? Porque não tiveram sabedoria. Deus abençoe você que está em casa. Bom, eu vou dar agora, são 8:55, eu vou dar agora um espaço para você que queira fazer uma pergunta desses 2 capítulos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma participação? Sentiu o desejo de falar, ou um testemunho? Você que está em casa também, se tiver alguma pergunta também, viu? Álvaro, Jana, esse pessoal aí, temos 26 pessoas conosco, tá? Está aqui, se tiver alguma pergunta pode fazer, ou queira fazer uma complementação, ou você nunca tinha pensado nisso antes. É possível uma pessoa íntegra e temente a Deus passar por tragédia? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E por que a gente é assim então? A gente fala, mas por que a gente é assim? Alguém quer falar alguma coisa, Matoso? Sim. O mensageiro falou que foi quem mandou o fogo. Foi Deus, mas não foi Deus que mandou o fogo. Com certeza ele podia se revoltar. Não. Quatro tragédias simultâneas, uma em cima da outra. E aí, ele não se revolta, porque ele vivia sob princípios. Quem vive em cima de regras, quando sai das regras, ele faz o quê? Ele fala: não é justo. Como é que é o futebol que eles falam aí? Tá na regra, Arnaldo? Não é? A vida não é um jogo de futebol que você pergunta, mas isso tá na regra, Arnaldo, né? Sim, o justo viverá pela fé. Fé em quem? Álvaro, é exatamente isso quando a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E a fé é algo que ninguém tira. Jó era alguém que servia a Deus. Gente, servia a um Deus, tinha fé. Escuta, fé extraordinária. Fé num Deus que ninguém falou com ele, ninguém passou religião nenhuma para ele. Até a consciência do holocausto havia no coração de quem?
do homem, que a gente nasce com isso. Por isso que o justo, Álvaro, vive pela fé, está corretíssimo. E a tragédia poderia ter fala assim, poxa, caiu o fogo do céu, é Deus mesmo. Mas até ali ele não imputou a Deus. Isso é uma bênção, Matusa. Viver pela fé, Álvaro, é uma bênção. Por quê? Porque a gente não é condicionado a, tá tudo bem? Deus está comigo. Porque talvez você já falou isso, quando vê uma tragédia sobre a sua vida. E Deus perdoa, fica tranquilo. Deus não vai, fica tranquilo. Deus te entende do início ao fim. Quando você dá aquela assim, fala que assim, mas o que eu fiz? Já fez isso alguma vez? Já passou por isso? Que vem assim e fala assim, eu fiz tudo certinho. Ou, aqui usa, pastor, eu consagrei minha loja a Deus e fali. Aleluia! Deus que te leva à loja. A loja era sua ou era de Deus? Ah, era de Deus. Deus abriu? Foi Deus que abriu, pastor. Então eu não aceito fechar. Ué, que isso? Na hora de abrir é Deus, na hora de fechar o diabo? Mais alguma pergunta? Está entendendo? Gente, vamos desmontar isso, essa teologia humana. Mas alguém quer falar alguma coisa? Fala, Priscila. Sim. Sim. Tem uma resposta agora para você? Maravilha, pergunta. Para o pessoal que está em casa, está falando assim, se ela não é justa, e o justo viverá pela fé, ela não se sente justa, como é que ela vai viver pela fé? Não é isso, Priscila? Então, vamos lá. A consciência que Jó teve de fazer o sacrifício, por que Jó fazia aquele sacrifício? Porque já vem desde lá de Caim e Abel. Qual foi o sacrifício que Deus aceitou de Abel? E qual foi o sacrifício que Abel teve consciência? A consciência de Abel era o quê? Que alguém precisava de morrer, porque não tem como pagar isso a não ser com uma morte. Ariano Suassuna fala, se eu estivesse com Deus, eu perguntaria para ele, que mal que os homens fizeram com vocês, que tem que morrer para pagar. Ué, nós morremos por causa do pecado. Então, respondendo a Priscila, aí é que está, Priscila. Eu e você, nós não somos justos mesmo não, mas aí tem um sacrifício. Por isso que Jesus é o nosso justificador. Ele é justificador, porque Ele que nos torna justos. É o sacrifício de Jesus que me torna justo para viver pela fé. Por isso que Jesus fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque a consciência, e Jó teve essa consciência com os filhos, vai que eles fazem alguma coisa contra Deus e blasfemem contra Deus. Eu preciso fazer o quê? Um sacrifício continuamente. Qual é o sacrifício? Não é dinheiro, irmãos. É dinheiro. Ih, você não está dando dízimo, aleluia, Deus vai pensar mais. E você não está indo na escola dominical. Ih, por isso que está passando luta. E você não foi domingo no culto. Ih, o negócio vai ficar feio para a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Entendeu então, Priscila? Nem eu, nem você. Mas a gente vive pela fé, sabe por quê? Porque o próprio Deus agora fez o sacrifício pelos seus filhos. Por isso que nós somos filhos do Deus. Está vendo como é que tudo se encaixa? Uau! Sim. Jó viveu numa época, Jó, Ronaldo, Jó, ele viveu há 2500 anos antes de Jesus. Oficialmente escrito dele, ele é o livro mais antigo da Bíblia, escrito.
600 anos antes de Cristo. Mas o que a gente sabe é que a cidade que ele vivia já era desenvolvida, porque você vê nas tragédias que aconteciam aqui, era uma cidade que já havia no Oriente a movimentação de caravanas, de compra e venda, mas particularmente Jó vivia do gado, que era o mais forte dele. Tinha terras e você vê que o forte dele era gado. Anália. Anália, Anália, os amigos de Jó, semana que vem a gente pega eles. Nós pega eles, Anália. Nós vamos falar dos amigos de Jó, tá bom? Isso aí é para outra pergunta semana que vem. Mas alguém quer fazer alguma consideração, né? Nós estamos dando tempo ainda para depois de tomar um café aqui. Vai ter um cafezinho com bolo depois aqui, bacana. Você que está em casa, então olha lá. Sim, Jairinho. Você olhou para ela com outro olhar, né? Sim. Jairinho, gente, tá falando. Depois na próxima aula eu vou botar um microfone pro pessoal aqui. Não, na próxima aula. Tá falando aqui que a mulher podia ter abandonado o barco, mas ela volta lá. E o diabo tocou em todo mundo, menos na mulher. Mulher é um negócio bravo, gente. Com a tua mulher nem o diabo pode. Brincadeira! Ó. E aí ele está falando aqui, gente, que ele entendeu que ele olhava olha como é que Jairinho, ele olhava a mulher como vilã. Mas esse é o olhar que nós temos para as pessoas que achamos que atrapalha. Escute, ela surtou. Ela perdeu os filhos, perdeu tudo. E chega, imagine o hálito daquele marido. Seu marido está com mau hálito, chega perto de você, você fala assim, nossa. Você que é marido já passou por isso? Agora imagine, Jó explodiu por fora e por dentro, irmãos. Ele sentia dores dia e noite. Imagine quando ele abria a boca para falar com a mulher. E aí, mulher, tudo bem? Ela, nossa! E o cheiro? Então hoje, graças a Deus, já começou o processo de desmontagem. Cada um, por isso que a gente tem que olhar e analisar as pessoas com amor, para que a gente não possa fazer uma interpretação. Ele não está errado na interpretação dele, mas a gente estudando, você que está em casa, a gente vê que isso é real. Mais alguém? Tem mais algum aí? Mais alguém aqui que quer fazer uma consideração? Fora o bafo do marido? Gente, vamos estar aqui, gente. Olha, nós temos 90 vagas. 90 vagas. Então tem quantas pessoas que estão conosco? 23, teve mais. 30 pessoas. 30. Quantas pessoas nós temos aqui? Nós temos 23 pessoas. Então daria 50. Então na possibilidade ter 90. Então, no começo o pessoal fica assim, mas quem está vendo, a gente também pode nós não vamos fechar. Eu ia fazer no Zoom, mas no Zoom cai com 50 minutos, é horrível. Né? Então nós estamos fazendo, até então, para depois você que está aí ou vocês que estão aqui, poder pegar e ir guardando, salvando no seu celular esses vídeos. Tá certo, gente? Mais alguma pergunta? Nós vamos finalizar para não poder ir muito longe, para poder cumprir. Mais alguma, Matusa? Dia e noite. Apocalipse 20, não é isso? 12, versículo 10. Jó não sabia. Ó,
Eu quero que vocês, para a próxima aula, para você que está em casa também, que nós vamos estar terminando, que isso aí foi bom você levantar. Eu quero que vocês esqueçam, que vocês vão começar a ficar com raiva dos amigos de Jó. Agora é fácil, a gente conhece, quero ver se você não ia fazer igual. Entendeu? Quando aquele irmão que está na luta e tudo mais começa a falar assim, Deus existe. Então você fala, que isso, varão? Pode piorar. Vai piorar como? Então, guarda isso aí, que é muito importante, que nós vamos estar orando para poder estar terminando. Presta atenção, você que está aí, você que está aqui. A gente tem que ter a noção de quem somos. Jó não lia o livro de Jó. Então, para a próxima aula, eu convido você e faço um desafio. Você vai deletar a conversa. Você vai continuar estudando como você também não soubesse. Tá bom? Nós vamos fazer... Vamos esquecer essa conversa que está no céu. Porque se você não esquecer essa conversa, claro que é o modo de dizer, né, irmãos? Mas se você não conseguir separar essa conversa e entrar assim, esqueci, não quero saber, eu não conheço o que aconteceu lá. Eu estou só vendo o que está acontecendo aqui. Aí, semana que vem, nós vamos sentar do lado de Jó, junto com os amigos dele, para a gente conversar, tá bom? Vamos conversar? Fechado? Vamos orar? Deus abençoe. Quer falar, Carol? Sim. Sim. Sim, claro. E ali Deus mostra também, olha, gente, estamos terminando, segura só um pouquinho. Ela está falando que Deus permitiu, que a gente brincou aqui, que a esposa de Jó ficasse viva, porque ia restituir os filhos a ele. E a gente vai ver lá na frente que filho não se multiplica. Deus deu exatamente mais 10 filhos para Jó. Porque filhos não são bens materiais. Filhos, você não restitui, não substitui, nem restitui. Deus deu mais 10 filhos para ele, sabe por quê? Para ninguém ter interpretação que Deus matou 10 e nasceu 15, nasceu 20, multiplicou os filhos. Porque filho a gente não perde. Jó não perdeu os filhos, foram para a eternidade, estão com o Senhor. Então filho a gente não perde. Então ela disse ali uma coisa muito legal. A mulher de Jó permaneceu, por quê? Porque Deus nos mostra que também mulher podia dar outra mulher para ele, não podia? E você teria mais 10 filhos com a mulher que te amaldiçoou, mandou você morrer. Olha que extraordinário que você puxou agora, Carol. Carol falou, Deus está falando que assim, é com essa mulher, meu filho. E Deus não podia dar outra mulher para ele? Ou 10, ou 20? Eu não. É com essa mesmo, meu filho. É com essa aí. Por isso que Deus não permitiu, Deus podia permitir, né? Eu já falo assim, pô Deus, eu levou camelo, levou filho, levou tudo, levou a mulher, quando restituir, podia me arrumar uma mulher mais bonita, né? Mais nova. Não, meu filho. E é com essa que você vai ter mais 10 filhos. Uau! Então, meu irmão, presta atenção. Aí está a prova viva na história, Carol, e foi bom você falar, que Deus poderia ter tocado na esposa. E não tocou, porque a mulher que Deus te deu é essa até o fim da sua vida. Gostou, né, Carol? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá nas beldades. Nós vamos puxando, mas precisamos terminar por causa do pessoal que está em casa. Depois a gente continua aqui no café, fechado? A gente pode continuar aqui conversando, nossa conversa. Vamos ficar de pé. Fechamos aí com chave de ouro, né? As irmãs aí estão falando, ei, Carol, mulher de Deus. Amém. Obrigado, Regina, Zon, Álvaro, todos vocês, muito obrigado, viu? E eu quero desafiar vocês. O Matusa, isso, com a da câmera aí. Eu quero desafiar você que está em casa, está aqui conosco, cabe você aqui. Nada substitui estar aqui, irmãos. Tá bom? A gente vai colocar a máscara dentro do protocolo, nós temos 90 vagas, tá bom? Mas estou feliz que você está aí. Na próxima aula, já posso mandar para as pessoas e convide as pessoas. Vamos sentar.
Terça-feira que vem nós vamos sentar lá agora para bater um papo com o Jó, junto com os amigos, para ver se a gente é diferente mesmo. Vamos orar, agradecer ao Senhor? Obrigado, gente, ó. Muito bom ter vocês aqui, muito bom, muito bom. Gibi, todos vocês. Posso citar nome por nome, que eu posso ser injusto com alguém. Muito feliz, tenho certeza. Só essa aula já acrescentou muita coisa na sua vida, com certeza. Amanhã, quando vier uma notícia ruim, você fala: louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque sempre a tragédia nunca será a última notícia da sua vida. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus filhos que estão em casa. Muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado por estarmos aqui, Deus, com esse grupo tão bonito e aqueles que estão em casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, Senhor, apesar de nós. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que nos justifica. É o nosso justificador. Porque se não fosse o Senhor, Pai, Jesus, nós já teríamos sucumbido nessa terra há muito tempo. Mas nós amamos, Senhor, o Teu Filho amado Jesus. Ele foi o sacrifício vivo que nos justifica diante do Senhor. Obrigado pela vida dos Teus filhos e filhas. Abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que ainda vão ver essa live, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado.